Gravando. Olá, meu amigo psicólogo, minha amiga psicóloga. Eu sou o Fabrício Baltar, aluno de psicologia da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Extrema. Comigo nessa apresentação de hoje vai estar o Josinaldo e o José Vitor. Boa noite, pessoal. Boa noite, eu sou o Josinaldo. Eu sou o José Victor. Nós, como estudantes de psicologia, viemos apresentar uma maneira rápida de lidar com dilemas éticos para o profissional da área organizacional. Então, seguem algumas dicas nossas. A seguir aí, nossa cartilha traz a importância da ética na psicologia industrial, que é a psicologia organizacional. Eu vou passar a palavra para o Josi começar. Então, aqui nós vemos a pergunta: qual é a importância do psicólogo na indústria? Né? Logo depois, vem o que acontece no chão de fábrica. A ética, ela é considerada uma ferramenta para o psicólogo no âmbito da psicologia organizacional, que ela vai usar para defender o protocolo da empresa e suas leis, como também vai usar para defender os direitos humanos do colaborador. E daí vem, o que acontece no chão de fábrica? Justamente essa pergunta que se pode ser feita para um psicólogo, onde, por exemplo, como que ele vai saber o que acontece no chão de fábrica de uma empresa que tem 600 funcionários? Fora gerentes, coordenadores e tudo mais. Então, ele vai ter que buscar uma maneira de trazer essas pessoas para as suas paredes, né? Ou fazer, ou ir literalmente ao chão de fábrica, né? Ele vai ter que buscar um meio de estar buscando essas informações. Vitor? Aí, Fabrício? legal também dizer que o psicólogo industrial, ou psicólogo organizacional, ele está ali para melhorar as condições das relações. Que é as relações entre funcionário e líder, a relação do grupo entre os funcionários, da equipe, dos gestores, da diretoria. Então, ele é a ponte. Ele é a ponte que vai melhorar as relações ali. E aí a gente quer trazer também qual seria o poder para esse psicólogo organizacional usar num dilema ético, numa dificuldade, assim, num problema. Que nada mais é do que o código de ética. E a gente quis classificar o código de ética como o sexto sentido do psicólogo. Que esse sexto sentido é o quê? É quando o psicólogo estiver ali sem muito embasamento, sem muito conhecimento do que fazer ou não, agir ou não agir, bem ou mal. Então, o código de ética, esse sexto sentido, vai trazer muita orientação, ele tem muita coisa a oferecer, a contribuir no trabalho do psicólogo organizacional. E a gente trouxe também aqui 6 princípios éticos da psicologia organizacional. Esses princípios são a competência, a integridade, a responsabilidade científica e profissional, o respeito ao direito e à dignidade das pessoas, o bem-estar dos outros e a responsabilidade social. Então, esses são 6 princípios. Uma coisa bem bacana também, que a gente fala sobre o código de ética, é que o psicólogo ele tem que estar muito, muito mesmo íntimo a esse código. Porque o código, ele querendo ou não, ele vai ser o lugar onde o psicólogo mais vai procurar no seu dia a dia. Ele tem que estar muito íntimo, ele tem que estar ao tempo todo consultando o código de ética. Em qualquer situação. Sem falar que também é interessante do psicólogo consultar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lá ele vai achar bastante coisa legal que vai poder ajudar no seu dia a dia dos seus dilemas éticos dentro da empresa, né? Sim, Se sim. for também referente ao colaborador, à integridade do colaborador. Lembrando também que vou ler um trechinho aqui da nossa cartilha, que ela diz assim: a fidelidade do mesmo é de severa importância, pois é ali o palácio de orientações mental de um ótimo profissional que, quanto mais íntimo e fiel ele for ao código,
mais decisões assertivas o profissional vai ter de se desenvolver. Então, o que eu quero trazer aqui é bem legal, dando um exemplo sobre o Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes tem um episódio que ele tá lá preso num problema, assim, num dilema que ele não consegue desvendar o que é aquele mistério, e ele vai meditar, ele vai consultar o palácio mental dele. E é isso que a gente quer trazer, que o código de ética é o palácio mental do psicólogo, do profissional. Quando ele estiver ali com muita dificuldade de não saber o que fazer, ele consultar esse palácio mental dele. Porque, querendo ou não, as decisões dele vai ser mais assertiva e vai melhorar muito o desenvolvimento profissional dele. Josinaldo? Tô vendo aqui também. Então, aqui é o relato que eu tive que entrar em contato em alguns grupos de Facebook e consegui esse relato bastante interessante. Uma colaboradora, ela desenvolveu a síndrome do pânico a partir do assédio moral do seu gestor. Isso daqui é um caso, claramente, onde o psicólogo deve agir. Mas aqui vemos que, de certa maneira, o RH ficou de mãos atadas diante do caso, onde ela passou a informação adiante e não obteve nenhum resultado. Então, isso aqui seria um caso onde você estaria usando um código de ética, que lá para o artigo 3, 2, mais ou menos, não sei de cabeça qual vai falar que o psicólogo ele deve aceitar um ambiente que condiz com sua atitude, ele tem que saber onde ele está inserido. Esse canto também tem que ter uma atitude para com os colaboradores, né? Ter uma atitude ética e moral, respeitando as suas integridades e tudo mais. E aqui vemos que não é o caso dessa empresa, né? Que, de certa maneira, viraram as costas para o RH, né? O psicólogo organizacional, de certa maneira, e ignoraram o fato. E aí ficou as coisas do jeito que estavam. Aí, Fabrício, falar um pouquinho dos direitos humanos que, né, a gente cita na cartilha. Pensando por esse lado, o código da psicologia ele vai embasar muito a sua carreira. Muito do seu dia a dia, os dilemas éticos que você, ou alguns dilemas que você se passar, você vai ter base científica o suficiente para o código do psicólogo. Então, pensando assim, alguns pontos a serem lembrados, a serem ressaltados, é o código o direitos humanos. Que, antes de tudo, a gente tem que entender ele e saber um pouco mais do básico. Por quê? Porque às vezes a gente é conivente com algum descaso, a gente é conivente com algo, e às vezes a gente nem mesmo sabe do que está se passando ali, pela falta do conhecimento de direitos humanos. Então, junto com o código de ética, é fundamental o psicólogo também ter ciência do direitos humanos. Aí, pode passar também, Fabrício? A gente a gente não vai muito a fundo nos pontos da cartilha, que querendo ou não a gente quer que você vá ler, você que está vendo esse vídeo. A leitura é bem mais agradável em questão de conteúdo, assim, é bem mais científica. A gente está fazendo só uma apresentação breve, espero que vocês gostem. E aqui são pequenos exemplos de... Imagina se você é psicólogo, você está na área de psicólogo organizacional. Imagina se você se depara com esses dilemas. Vamos lá. O primeiro. Imagina quando você se depara com este cenário de informações falsas ou caluniosas envolvendo o colaborador e a empresa. Você deve. Lembrando que a gente tinha dito, hora do sexto sentido.
Eu não vou ler muito o que esse sexto sentido vai te orientar, qual que são as dicas, qual que é os meios que você deve tomar, ou deve se pensar a tomar, lembrando. O segundo, o outro caso em caso que a empresa não estiver cumprindo com os pagamentos de seus colaboradores, também é bem importante usar o sexto sentido aqui. Próximo, Fabrício. Um superior chama a atenção de um dos colaboradores na frente de pessoas estranhas, ou até da mesma equipe de forma desrespeitosa. Hora do sexto sentido também, gente, muito importante aqui. A empresa estiver contrabandeando mercadoria. Não tem nem o que falar, né? Sexto sentido neles. Também a empresa contratar funcionários de outra empresa com fins de informações sigilosas da concorrência. Lembra do artigo 9. Lembra do artigo 9, hein, gente? Sigilo. Hora do sexto sentido. Aí, lembrando, né? O mais importante é que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, o código ali, os direitos humanos, todo esse leque de coisas que vocês têm para utilizar, para te ajudar no seu dia a dia, é muito importante você estar sabendo e ter extremamente certeza do que está fazendo e lembrando da ética. Não pode deixar escapar isso. E é isso que a gente quer trazer. Espero que a leitura seja traga bastante orientação, bastante conteúdo para vocês. A gente fez uma palhinha bem rápida mesmo, que a gente está quase acabando o tempo nosso aqui. E eu vou passar para os meninos para a gente poder finalizar. Vale ressaltar que é de grande importância que o psicólogo tenha ciência das leis que regem nossa sociedade, para não chegar ao caso dele ser conivente com algum ato ilícito. Então, o psicólogo nessa área organizacional, ele deve ter tanta ciência com o código de ética, ter conhecimento da Declaração dos Direitos Humanos e saber um pouco das leis trabalhistas ou as leis que regem o nosso Brasil. E com essa tríplice, ele vai ser um psicólogo muito ele vai se destacar dentro do mercado por fazer o certo. Hoje em dia a gente pode ver aí tantos atos de negligência, às vezes não é nem por ciência do psicólogo, é por falta de informação mesmo. Queria ressaltar, pegando essa deixa do Fabrício sobre a questão A gente tem mais sobre o 2 psicólogo. minutos, hein, José? A do psicólogo ter noção das leis, né, que regem o nosso sistema, que o psicólogo organizacional, ele não é um agente social, né? Ele não é um psicólogo comunitário. Ele é um psicólogo organizacional. Então, ele vai defender a empresa também e as suas leis, seus protocolos, né? Ele vai ter que, de certa maneira, defender o colaborador de acordo com os protocolos da empresa. A gente fala muito da questão do colaborador em relação a defender ele da empresa, né, das faltas da empresa. Mas também é saber defender os protocolos da empresa, defendendo o colaborador, né? É isso Então, aí. pessoal, por hoje é só. Queremos agradecer a participação de todos aqui, agradecer a orientação da nossa professora Midian. Muito obrigado a todos e até uma Obrigado aí, próxima. gente, de verdade. Instituição FAEX, e leiam nossa cartilha que está muito bom, pessoal. Até mais. É.